Bom dia! Hoje é dia 15 de agosto e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em Gênesis capítulo 24, versículo 63 e Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor traga em minha boca qualquer palavra. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução do primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Circunstância da escrita. A mão que traçou esse livro foi a mão de Moisés, homem que Deus tirou das águas do Nilo para depois conduzir um povo inteiro pelas águas do Mar Morto. Não imaginemos que ele se assentou como um curioso remexendo arquivos empoeirados para entreter a mente. Ele escreveu no deserto com o pó do Sinai ainda preso às sandálias, para um povo recém-saído da casa da servidão. Gente que não sabia quem era o seu Deus, nem de onde vinha o mundo que respirava, nem por que motivo a morte ceifava os seus filhos. Ao que dizem que este livro foi costurado por mãos tardias de retalhos de lendas alheias, como um mendigo remenda o casaco com panos achados na estrada. Rejeito tal coisa inteiramente. O Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas na aurora do mundo, moveu-se também sobre a alma do seu servo, e o que Moisés escreveu não foi conjectura de homem, mas revelação do Altíssimo. Ele não estava presente quando os alicerces da terra foram lançados. Nenhum homem estava. Portanto, ou Deus contou, ou o livro é fábula. E eu, por minha parte, prefiro crer em Deus. Observa a providência nisso. Aquele que havia de escrever sobre o Éden perdido conhecia por experiência o exílio. Aquele que havia de escrever sobre um irmão vendido por dinheiro conhecia a traição dos seus. Aquele que havia de escrever sobre uma promessa de uma terra morreu olhando para ela do alto de um monte, sem nela pisar. Deus prepara o vaso antes de encher o vaso. Contribuição para a Bíblia. Gênesis é a raiz de toda a escritura. Não, Gênesis é a raiz que toda a escritura é a árvore. Arranca essa raiz e o restante seca nas tuas mãos. Aqui estão as sementes de toda a criação, a queda, o dilúvio, a eleição, o sacrifício, a aliança, a promessa. Todo o rio de doutrina que corre pelas escrituras tem aqui a sua nascente. Quem não bebe nessa fonte beberá turvo em toda parte. Começa como uma sentença em que envergonha toda a filosofia dos homens. No princípio criou Deus criou Deus o céu e a terra. Não há discussão, não há defesa, não há apologia. Deus não argumenta a sua existência. Ele age e o seu ato é o argumento. E no terceiro capítulo, quando o homem já, já arruinado, com a boca cheia da desculpa e o coração cheio de morte, é Deus quem fala primeiro as palavras da esperança. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semelhante e a sua semelhante. Ele, ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Ali está o Evangelho ainda em botão, mas já performado. Toda a Bíblia é o desabrochar daquela flor. Olha como esse livro faz um caminho direto para a cruz. O calcanhar ferido do vencedor é o Calvário. A cabeça esmagada da serpente é a tumba vazia quando Abraão sobe o monte com o filho e o cutelo. E o filho pergunta pelo cordeiro. Ouvimos a resposta que estremece os séculos. Meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Deus proveu sim, mas não naquele monte e não naquele dia. Proveu no Gólgota, e o cordeiro era seu próprio filho, por este não houve carneiro no matagal que o substituísse.
Aqui aprendemos também que a salvação não nasce da vontade da carne. Deus não sorteou Abraão entre os candidatos. Ele chamou quando o homem servia a ídolos em Ur. E o chamado foi eficaz porque o chamado era de Deus. E ele creu no Senhor e ele atribuiu isso por justiça. Guarda a ordem, não invertas. A fé não compra a justiça, ela a recebe. Foi imputado, não conquistado. Jacó é escolhido e Esaú é passado. Não por causa das obras de nenhum dos dois, pois nenhum ainda dormiam no ventre. Se isto ofende a tua razão, lembra que a tua razão caiu no Éden junto com toda a humanidade. E o livro fecha com uma palavra que é bálsamo para todo santo aflito. Intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou para o meu bem. A malícia dos irmãos, a cova, a mentira, a prisão, o esquecimento, todos os fios negros estavam sendo tecidos por uma mão sábia no avesso do bordado. Tu vês, tu vês os nós. Deus vê a figura. Estrutura. Capítulo 1, 1 e 2, a criação. Deus fala e o nada acontece. O homem é formado do pó e honrado com o sopro divino, posto num jardim com uma só proibição para provar o seu amor. Capítulo 3 ao 5, a queda e sua herança. Entra o pecado, entra a morte e desce pelas gerações como uma enfermidade que nenhum pai deixa de transmitir ao filho. Já no quarto capítulo, o sangue de um irmão clama no chão. Capítulo 6 ao 9, o dilúvio. O juízo de Deus vem em água, e a graça de Deus vem em madeira. Uma arca, uma porta, 8 almas foram dela. Fora dela, morte, dentro dela, vida. Não havia segunda porta. Capítulo 10 e 11. As nações de Babel, os homens ajuntando tijolos para subir ao céu pelo próprio esforço, e Deus desce e confunde a obra. Toda a religião de escada termina assim. Capítulo 12 a 25. Abraão, o chamado, a aliança, a longa espera, o filho da promessa, o monte do sacrifício. Aqui a fé é ensinada não em cátedra, mas em tendas. Capítulo 25 e 26. Isaac, o filho tranquilo, herdeiro da promessa, que cava poços onde outros só disputavam. Capítulos 27 a 36. Jacó, o enganador que é quebrado no val de Jaboque e sai dali cocheando e abençoado. Deus muitas vezes torna manso o homem aleijando-o. Capítulo 37 a 50. José, a cova, a escravidão, o cárcere e o trono. A mais clara figura de Cristo em todo o Antigo Testamento, rejeitado pelos seus, exaltado para salvar os seus, e no leito de morte Jacó aponta ainda mais longe. O cetro não se afastará de Judá, nem o legislador dentro de seus pés, até que venha Siló. Spurgeon em Gênesis. Confesso que voltei a este livro nas minhas horas mais escuras, e não o encontrei uma vez seca, quando a melancolia se assentava sobre a minha alma como neblina sobre o Tâmisa, e eu não consegui enxergar nem um palmo do caminho adiante, e me deitava sobre a primeira página que lia, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, quando não havia forma nem ordem em coisa alguma. Se ele fez um mundo daquele vazio, pensei eu também poderá fazer alguma coisa de mim. Preguei muitas vezes no tabernáculo sobre o Cordeiro de Abraão. Nunca cheguei ao fim daqueles montes sem lágrimas. Há um silêncio terrível na pergunta do menino e há um oceano de redenção na resposta do pai. Certa noite disse ao meu povo que Deus poupou o filho de Abraão, porque não pouparia seu próprio, e vi homens robustos chorarem como crianças. O texto não precisava do meu talento. Ele apenas precisava ser aberto, e com ele se abre a janela para entrar o sol. Guardo especial afeição pelo val de Jaboque, e eu era por natureza um Jacó, cheio de esquemas e de força de vontade, e Deus ouve por bem tocar-me na coxa. Desde então caminho manquejando e prego melhor manquejando do que jamais preguei correndo. Ao pobre pecador que me lê, o mesmo Deus que lutou com Jacó até o romper do dia não deixará ir sem te abençoar, ainda que te faça chorar primeiro. Quanto a José, esse é o meu conforto contra os homens,
fui caluniado, fui zombado nos jornais, fui abandonado por amigos e sempre me lembrei da cova e do cárcere daquele jovem. Deus não estava dormindo no Egito, nem está dormindo agora. Que os homens insistem para o mal, o meu Deus torna nas mãos e intenta para o meu bem. E no fim contarei os meus inimigos entre os instrumentos da minha bênção. Quando pensei que Deus era duro, achei fácil pecar. Mas quando descobri que Deus é tão bondoso, tão transbordante de compaixão, bati no peito ao pensar que poderia ter me rebelado contra alguém que me amou tanto. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Gênesis. Agora vamos ler o devocional da manhã. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Gênesis capítulo 24, versículo 63. Muito admirável era sua ocupação. Se aqueles que gastavam tantas horas em companhia ociosa, leituras leves e passatempos inúteis pudéssemos aprender a sabedoria, encontrariam companhia mais proveitosa e compromisso mais interessante na meditação do que nas vaidades que os fascinam. Tanto nós saberíamos, mas viveríamos mais próximos de Deus e cresceríamos em graça e ficássemos mais tempo sozinhos. A meditação rumina e o extrai a real nutrição do alimento mental colhido em outro lugar. Quando Jesus é o tópico, a meditação é realmente doce. Isaac encontrou Rebeca enquanto se ocupava de reflexões em secreto. Muitos outros encontraram seu mais amado nesse mesmo lugar. Muito admirável foi a escolha do local. No campo temos objetos de estudo à mostra, rodeados de motivos para reflexão, do cedro ao isopo, da água que plana ao grilo que criquila, da extensão azul do céu ao cair do orvalho, todas as coisas estão repletas de ensinamentos, e quando os olhos estão divinamente abertos, esse ensinamento lampeja nas mentes muito mais vivelmente que livros escritos. Nosso quarto pequeno não são os salubretes, tão pouco inspirados, tão aprazíveis ou tão estimulantes como os campos. Não estimemos nada como comum ou impuro. Não tenhamos consciência de que todas as coisas criadas apontam para o Criador e o campo será imediatamente consagrado. Muito admirável foi o momento, a hora do cair da tarde, que estende um véu sobre o dia, condiz com a tranquilidade da alma quando as preocupações desse mundo rendem as alegrias da comunhão celestial. A glória do sol que se põe desperta a nossa admiração e solenidade da noite que se aproxima reaviva a nossa reverência. Se a ocupação desse dia permitir, será bom, caro leitor, se você reservar uma hora para caminhar no campo ao anoitecer, mas não sendo possível, o Senhor também está na cidade, encontrará você em seu quarto ou na rua movimentada. Deixe que seu coração vá e o encontre. E esse é o devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução do livro de Ezequiel, para nós lermos o devocional da noite. Circunstância da escrita: Ezequiel era sacerdote e foi levado cativo para a Babilônia antes da queda final de Jerusalém. Tinha 30 anos a idade em que começara a servir no templo. E naquele mesmo ano, sentado junto a um canal de terra estranha, os céus se abrem sobre ele. Deus lhe tira o altar e lhe deu uma visão. Profetizou entre os exilados, gente que se consolava com a mentira de que Jerusalém não cairia. E ele disse que cairia, e caiu. E depois lhe anunciou restauração, quando já ninguém acreditava em restauração alguma. Deus dá ao seu servo a palavra amarga primeiro e a doce. Deus dá a seu servo a palavra amarga primeiro e a doce depois, e nunca na ordem que o povo prefere. Foi mandado a fazer coisas estranhíssimas, deitar-se de um lado por 390 dias, cozinhar com esterco, cortar o cabelo e pesá-lo, e não chorar quando a sua mulher morreu. Deus faz daquele homem um sinal vivo e não lhe poupou. Chamou-o 93 vezes de filho do homem, para que ele nunca se esqueça de que era pó, embora falasse com autoridade divina. Contribuição para a Bíblia. Esse livro traz a mais clara declaração
de monergismo em toda a Escritura, isto é, que a regeneração é obra de Deus e não cooperação do homem. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Nota os verbos e de quem são. Te darei, colocarei, dirarei, darei. Não se diz se amoleceu o teu coração de pedra, eu ajudarei. Diz que Deus tira a pedra e põe carne. Ora, uma pedra não colabora com sua própria remoção. E temos o vale dos ossos secos, que é a doutrina da pregação em figura. Deus mostra ao profeta uma planície de ossos muito secos, e faz a pergunta que todo pregador deveria carregar consigo: Filho do homem, pode esses ossos viver? E eu respondi: O Senhor Deus, tu sabes. Foi a resposta certa. Ele não disse que sim por otimismo, nem que não por incredulidade. Entregou a questão a quem cabe. Então lhe foi mandado pregar aos ossos, o que é a coisa mais absurda que se pode pedir a um homem. É exatamente o que façamos, é exatamente o que fazemos todos os domingos. Pregamos a mortos, e o Espírito sopra, e eles se levantam. Repara também na responsabilidade do vigia no terceiro e no 33º capítulo. Se o vigia não toca a trombeta e o povo morre, o sangue será requerido da mão do vigia. Nenhum ministro que entende este texto prega com leveza. E o fim do livro com o templo medido cana por cana, e o rio que sai do santuário e vai curando todos por onde passa. Aponta para a igreja e para a glória futura. O rio começa nos tornozelos e acaba sem poder atravessar. Assim é a graça na alma. Começa ao alcance dos pés e termina em profundidade que não se mede. Estrutura. Estrutura. Capítulo 1 ao 3. A visão e o chamado. As rodas, os seres viventes, o trono de Safira e a mão que lhe dá um rolo para comer. Come o rolo antes de pregar e ele lhe é doce na boca. Nenhum homem deve dar aos outros palavra que não se dirige primeiro. Capítulos 4 ao 24. O juízo sobre Jerusalém. Os sinais estranhos, a visão dos anciões praticando a abominação em salas secretas, e a mais terrível cena do livro, a glória de Deus levantando-se do templo, parando no umbral, parando sobre o monte e partindo. Deus não é desejado. Ele se retira e devagar com quem não quer ir. Capítulo 25 ao 32. Os oráculos contra as nações. Amon, Moabe, Edom, Filístias, Tiro e Egito. As passagens sobre o rei de Tiro sobe tão alto que muitos veem nele a queda do próprio adversário. Capítulo 33 ao 39. A restauração. O vigia, os pastores infiéis repreendidos e o bom pastor prometido. O novo coração e os ossos secos e as duas nações, feitas uma só vara na mão de Deus. Capítulo 40 ao 48. O templo da visita. Medidas, átrios, portas, ofertas e divisões da terra, e os rios que correm do santuário como árvores nas margens dão fruto todo mês, e as flores para a medicina. O último versículo dá à cidade o seu novo. O Senhor está ali. Spurgeon em Ezequiel. O Vale dos Ossos Secos foi meu texto sempre que a congregação parecia fria e o meu próprio coração mais frio ainda. Dizia-se eu e o meu povo: se Deus me manda pregar a ossos, então a minha eloquência não vale nada e meu desânimo também não vale nada. Nem a habilidade produzida, nem a fraqueza a impede. Só o Espírito sopra. E preguei muitas vezes sobre o coração de pedra, trocado por coração de carne, contra os que ensinavam ao pecador emendar-se para depois crer. Perguntava-se eu da tribuna: Tu já viste uma pedra se comover? Nunca. Podes pintar a pedra, esculpir a pedra, pôr pedra na igreja e ela conjurar a pedra. É preciso que a mão de Deus a arranque e ponha carne no lugar. Pede isso de joelho e não tente amolecer-te primeiro. É sozinho. A
Tida da glória do templo é passagem, que mais se faz temer pelo meu ministério. Ele não saiu de repente, parou no umbral, parou na porta, parou no monte, como se procurasse razão para ficar. Assim se perde a bênção numa igreja aos poucos, com paredes, enquanto todos ainda cantam os hinos antigos e ninguém percebe que a nuvem já está no monte. E o rio do 47º capítulo tem sido a medida da minha vida cristã. Comecei com a graça nos tornozelos, molhando de leve, e Deus me levou adiante aos joelhos, à cintura, e chegou a hora de que perdi o pé e tive que nadar. Não temas a profundidade. É melhor nadar em Deus que caminhar por conta. O Espírito Santo deve soprar sobre o vale de ossos secos. Caso contrário, toda a nossa pregação será apenas discurso para cadáveres. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para para o livro de Ezequiel. Agora vamos ler o devocional da noite. E vos darei coração de carne. Ezequiel 36, versículo 26. Um coração de carne é conhecido por sua sensibilidade acerca do pecado. Tolerar pensamentos impuros ou permitir que um desejo licencioso permaneça em vós por um momento que seja é suficiente para que um coração de carne aflija-se diante do Senhor. O coração de pedra chama uma grande iniquidade de bagatela, mas não o coração de carne. Se para a direita ou para a esquerda eu me desvio, reprova, Senhor, este momento, e deixa-me chorar pelo resto da vida por ter oferecido o teu amor. O coração de carne tem consideração pela vontade de Deus. A minha senhora vontade é uma grande fanfarrona, e é difícil sujeitá-la à vontade de Deus. Mas quando o coração de carne é concebido, a vontade treme com a folha de álamo, como qualquer sopro do céu, e curva-se como o salgueiro, como qualquer brisa do Espírito de Deus. A vontade natural é metal frio, endurecido, que não se deixa forjar, mas a vontade renovada como metal fundido, rapidamente moldada pela mão da graça. No coração de carne, há brandura de emoções. O coração duro não ama o Redentor, mas o coração renovado arde de paixão por ele. O coração duro é egoísta e interpela friamente. Por que deverias eu lastimar o pecado? Por que deverias eu amar o Senhor? Mas o coração de carne diz: o Senhor sabe que eu amo. Ajude-me, Senhor, a amar-te mais, a amar-te ainda mais. Muitos são os privilégios desse coração renovado. Aqui habita o Espírito, aqui Jesus repousa. Ele é adequado para receber qualquer bênção espiritual, e todas as bênçãos vêm até ele. Está preparado para ceder todo o fruto celestial à honra de Deus e seu louvor, e portanto nele o Senhor se deleita. Um coração sensível é a melhor defesa contra o pecado e a melhor preparação para o céu. Um coração renovado coloca-se em torre de vigia, esperando a vinda do Senhor. Você tem esse coração de carne? E com essa pergunta eu termino o devocional do dia 15 de agosto. Amanhã nós voltamos com a programação normal, devocional da manhã, entre 10 e 11 horas, e o devocional da noite, entre 8 e 9 horas da noite. Que Deus te abençoe nesse sábado, um bom final de semana. Amém, amém, amém.